Caros internautas, sejam todos bem-vindos. A nossa meditação de hoje baseia-se no livro de Mateus, capítulo 24, no seu versículo 14. E este evangelho do reino será pregado a todas as nações, em testemunha a toda a gente, então virá o fim. O que na verdade Jesus Cristo falou com essas palavras? Que o evangelho de Deus iria a todas as nações. E eu faço uma pergunta aqui, qual é, particularmente no tempo dos apóstolos, no tempo de Jesus? Quando a gente lemos o livro de Daniel, capítulo 7, encontramos os reinos a ser descritos que governariam o mundo, desde o tempo da Babilônia até a vinda de Jesus Cristo. E no tempo de Jesus Cristo, o tempo dos apóstolos, o reino que estava em vigência era Roma, que havia vencido a Grécia. Então Roma, as demais nações que estavam em Roma eram subservientes a ele. Ou seja, todas elas se submetiam ao poder de Roma. E qual era, na verdade, a condição de Roma? A condição moral de Roma era dominada por paganismo. Então Cristo, quando falou aquelas palavras que este evangelho do reino será pregado a toda a gente, em testemunha a todas as nações, então viria o fim, quer dizer, começando com Jerusalém e as demais nações, Roma e todas as nações que lhe eram subservientes. Então, quer dizer que a mensagem de Deus tinha que ir para poder derribar todos os altares, todo o paganismo. Então, o evangelho versus o paganismo. Meus amigos, quando o evangelho de Deus era pregado a todas as nações, qual era o efeito? Qual era o efeito? Olha só, no livro de Atos de Apóstolos, no capítulo 19, a palavra de Deus, ela diz assim no versículo: certo orive da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nicho de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: senhores, vós bem sabeis que este ofício temos a nossa prosperidade. Qual era o ofício? De criar bonecos, criar ídolos para a deusa Diana. Os irmãos estão a entender? A razão por que as pessoas se apegam à idolatria é porque a idolatria, ela promete a prosperidade. Na idolatria há recursos, na idolatria há vantagens. E esta vantagem é que, na verdade, aqueles homens também temiam que, se aceitassem o evangelho de Deus, realmente os seus recursos cairiam drasticamente. Continuando no versículo 26 diz: e bem vedes e ouvis que, não só em Éfeso, mas também quase em toda a Ásia. Está sentindo o poder do evangelho, meus amigos? Em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. Então, irmãos, aqui nós encontramos o poder do evangelho. O poder do evangelho é destruir onde quer que habite idolatria. Infelizmente, irmãos, o evangelho atual que é apresentado nos púlpitos, até inclusive nos obreiros da verdade presente, infelizmente não constitui uma ameaça ao reino de Satanás. Mas eu vos digo que o evangelho bíblico, o evangelho do céu, o evangelho de Cristo, que sai no santuário celestial do lugar santíssimo, ele destrói a idolatria. Por que as pessoas não estão a abandonar o papado? É porque o papado lhes promete as riquezas. É porque o papado lhes promete as honras. É porque o papado lhes promete umas carreiras promissoras. Os irmãos estão a entender? São tão idólatras quanto a situação que aconteceu onde? Em Éfeso. Mas o evangelho de Deus, assim como era uma ameaça aos Éfesos, o evangelho de Deus, hoje em dia também, é uma ameaça a todos os idólatras. Porque Cristo nos deu o evangelho para destruirmos os altares de toda falsa ensinação, de toda falsa adoração, de toda falsa educação, de tudo que é falso. Este é o evangelho de Cristo. Este é o evangelho do céu. Então,
Quando as pessoas começam a temer, olha, se nós abandonarmos o papado, vamos ver o quê? Então é porque o puro evangelho foi apresentado. Quando o evangelho de Deus é apresentado, irmãos, postiço, batons, make-up, não sei lá quem, todas essas brincadeiras de vaidade caem por terra e a simplicidade é acatada. Então, quando esse espírito recatado não existe entre os membros, é porque o evangelho de Deus ainda não atuou nos corações dos filhos de Deus. Essas meninas vaidosazinhas vai cair, meus amigos. Então, a razão por que o evangelho de Deus não é aceito é porque o evangelho de Deus, ele destrói todo e qualquer tipo de vaidade. Hoje em dia, por exemplo, quando você vai dar uma passeada, vai encontrar mulheres com telefones grandes, 17 Pro Max, mas mesmo que as suas condições, a sua realidade, as suas necessidades realmente não representam necessariamente a necessidade de ter tais meios que têm. Mas o que está acontecendo? O que acontece é que os vaidosos, eles enriquecem as indústrias produtoras dessas coisas. Na ausência de vaidade, essas indústrias promotoras de essas grandes coisas vão cair por terra. Por isso, o evangelho de Deus, quando ele promove a simplicidade, é uma calamidade para salões de beleza, é uma calamidade para as instituições públicas de Roma educacionais, é uma calamidade para os hospitais, é uma calamidade para tudo que não existiu antes do pecado. Esse é o evangelho que nós fomos chamados para nós pregarmos. Quando ele é vivido, as doenças, elas se divorciam de nós. E o que vai acontecer com as farmácias? Caiu o sistema de subsistência da Babilônia. Meus amigos, nós estamos no tempo do fim. Deus deseja que o evangelho puro, sem quaisquer partículas, a contamine. E que este puro evangelho seja levado a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo que o Deus Criador do céu e da terra, ele reina. Vivamos a verdade, seja qual for as consequências. Irmãos, tudo quanto que não existiu antes do pecado, não precisamos ter medo de tais coisas. Que o Senhor venha nos abençoar. Amém?